começando pelo Salmo responsorial, o Salmo 120. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Quantas vezes nós fazemos esta mesma pergunta? Quantas vezes nós rezamos da mesma forma como o salmista? De onde virá o nosso socorro? De onde virá o nosso sustento? De onde virá a nossa força? O que dará sentido à nossa vida? E o salmista responde: daquele que é o Senhor soberano do universo. E que para nós, que temos a graça de sermos cristãos, discípulos e discípulas, missionários, missionárias de Cristo, para nós Deus é mais do que o Criador. Para nós Deus é nosso Pai. É o Pai de Cristo, é nosso Pai. E quem nos ensina isso é o próprio Jesus. No entanto, Jesus nos ensina no Evangelho segundo Lucas que é preciso aprender de forma pedagógica e de forma permanente um relacionamento com Deus, que aparece nesta parábola representado por um juiz, que é o antitipo do Pai, porque o juiz é injusto. O juiz não teme Deus e não teme os homens. Deus, o Pai, é justo, diz Jesus. Ele fará justiça aos seus eleitos. Nós nos consideramos eleitos de Deus. Nós caminhamos peregrinos nesta terra com uma consciência iluminada de que nós somos eleitos de Deus, de que nós somos escolhidos pela graça e pela misericórdia do Senhor. No entanto, Jesus afirma categoricamente que o Pai fará justiça aos seus escolhidos. Mas tem uma observação: aqueles que gritam dia e noite por Ele. Não basta ser escolhido pela graça, porque isso não é mérito nosso, isso é bondade de Deus. Jesus nos ensina a termos um coração aberto, disponível, um coração confiante, um coração que sabe esperar. E para ter confiança e para esperar em Deus, nosso Pai, Jesus nos diz: é preciso ter fé. Mas Jesus lança uma grande pergunta que, em nossos tempos, ela cabe muito bem. Quando o Filho do Homem vier, será que ele achará fé sobre a terra? Muitas vezes nós tendemos a dizer que a fé está diminuindo. Em certo sentido, as pessoas parecem que vão se convencendo que podem viver sem Deus. Os poderosos deste mundo tentam nos convencer, por diversos meios, de que nós podemos organizar uma sociedade sem Deus, de que nós podemos estabelecer relações entre instituições, entre nações, entre pessoas,
relações familiares sem Deus. Mas no fundo do coração humano, foi colocada a verdade. E o coração humano sabe que sem Deus ele não pode viver. Nós sabemos que sem Deus nós sequer existiríamos. E que se nós temos a força de peregrinar neste mundo, de lutar, de trabalhar, de nos alegrar e de sofrer, é porque Deus sustenta o nosso viver. Porque o seu sopro de vida está em nós e age em nós. Mas Jesus continua perguntando, quando o Filho do Homem vier, achará fé sobre a terra? Que fé? Uma fé alimentada na Escritura, na palavra da vida, como diz o apóstolo Paulo na carta de Timóteo. Tu foste instruído desde criança e tu conheces as Sagradas Escrituras. E elas têm o poder e a força de nos comunicar a sabedoria e a salvação pela fé em Cristo. Quem nos sustenta nesta fé autêntica, que nos dá a graça de participar da salvação que vem de Deus por meio de Cristo, é a fé nele, a fé nos seus ensinamentos. E nós precisamos nos perguntar: a nossa vida, as nossas ações do dia a dia, tudo que nós fazemos ao longo da semana, está ordenado segundo os ensinamentos da palavra de Deus? Ou nós temos uma vida esquizofrênica? No domingo ouvimos a palavra e durante a semana vivemos do jeito que o diabo gosta. Esta palavra, ela de fato tem a força de orientar nossas escolhas, de dirigir nossas ações, de conduzir aquilo que a gente comunica aos outros. Esta palavra inspira nossas palavras. No meio de toda aquela porcaria que tem às vezes na internet, às vezes tem umas luzes assim. Essa semana eu li caiu na minha linha lá, estava vendo umas coisas da paróquia, não me lembro quem foi que colocou, mas dizia assim: se você tivesse que comer e se alimentar de tudo que você fala, que você escreve, você seria nutrido ou viveria envenenado? Se nós comêssemos as nossas próprias palavras e aquilo que nós escrevemos para os outros, nós morreríamos envenenados? Ou nós teríamos a vida? Portanto, o apóstolo Paulo nos recorda que a palavra, ela é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar na justiça. Muitas vezes os pais e mães têm dificuldade em educar seus filhos, os avós têm dificuldade em educar seus netos. O apóstolo Paulo recorda que a palavra ajuda a corrigir e a educar na justiça. Por que muitas vezes nossas famílias católicas, cristãs, nós insistimos em educar não segundo a palavra, mas segundo outras porcarias que nos enfiam goela abaixo e que a gente acaba se convencendo de que isso é bom? E os frutos são desastrosos. Alimentar novas gerações na palavra que educa na justiça, diz o apóstolo Paulo. Nós reclamamos que vivemos num país injusto e num mundo injusto.
mas quanto nós investimos no conhecimento da palavra, quanto nós meditamos semanalmente a palavra, e quanto nós permitimos que essa palavra ilumine nossa consciência, ilumine nosso entendimento e nosso conhecimento. Isto, queridos irmãos e irmãs, é conversão. E para aqueles que acham que podem fazer muito sozinhos, a primeira leitura do livro do Êxodo é uma grandíssima lição. Moisés foi escolhido por Deus para dar a libertação ao seu povo, para conduzi-lo a uma terra da promessa. O grande Moisés, o escolhido de Deus, que falava com Deus face a face. O grande Moisés que teve o privilégio de receber as tábuas dos mandamentos em suas mãos e apresentá-las ao povo. Moisés diz a Josué: vai lutar, eu te sustentarei na oração. E Josué humildemente aceita esta ordem de seu mestre Moisés. Mas Moisés não suporta. Moisés não suporta sozinho a luta. E o grandioso Moisés precisa ser ajudado por dois para poder perseverar. Queridos irmãos, se Moisés precisou de irmãos para perseverar, olhemos para nós, que somos insignificantes diante de Moisés. Será que nós não precisamos uns dos outros? Será que a nossa arrogância, a nossa soberba, a nossa autoconfiança é tão grande em nós mesmos que nós não conseguimos enxergar que precisamos uns dos outros? E que nós crescemos quando estamos unidos na mesma fé, instruídos, iluminados pela mesma palavra, e quando nos perdoamos mutuamente, porque nós somos imperfeitos e pecamos, mas o Senhor nos chamou a estarmos juntos, reunidos, para dar testemunho à humanidade de que é possível viver em comunhão, que é possível viver na solidariedade, na partilha de bens, de que é possível partilhar a nossa vida, dar uma oportunidade ao próximo, como o Pai nos dá. O Senhor nos ensina a perseverar na oração. Aquela viúva pobre daquela cidade é o exemplo do discípulo, da discípula, que sabe se apresentar com humildade diante de Deus. Mas eu pergunto, se nós não conseguimos ser humildes nem diante do Pai, que é perfeito e santo, como nós vamos conseguir ser humildes entre nós? Se a gente não consegue reconhecer que depende de Deus que é santo, como a gente não vai conseguir acolher o próximo, que é imperfeito como nós? O nosso tesouro, a fé, a palavra, o nosso tesouro é Cristo. O nosso tesouro é Deus, nosso Pai. Perseveremos neste caminho, para a glória do nome do Senhor, para o nosso bem e de todos aqueles que nos rodeiam e que bebem da presença de Deus em nossa vida, por meio de nossos gestos, nossas escolhas e das nossas palavras.
Sejamos, queridos irmãos e irmãs, discípulos missionários de Cristo, onde o Senhor nos plantou, ao longo da semana, onde quer que estejamos. E assim, o Senhor fará justiça aos seus eleitos, aqueles que confiam nele, que esperam nele e que sem cessar se dirigem a ele. O servem e o amam. Sim, se assim vivermos, nós podemos responder a palavra de Jesus: quando o Filho do Homem vier, achará fé sobre a terra? E a nossa resposta será sim, ele achará, porque nós cremos. E nós geraremos uma descendência que crê. Nossos filhos e netos crerão, porque Deus é nosso tesouro. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Confiar